Mais outras pregações de palavra que eu tenho ouvido aí muito na CCB, né? Sobre Sodoma e Gomorra. Diz eles, os pregadores, conforme está escrito, que a cidade ali era a maior corrupção. Era a maior, como se diz, uma prostituição no geral ali. Não tinha ninguém que prestava. Assim escreveram na Bíblia. Será que numa cidade tudo não presta? Não tem pessoas boas? Não tem pessoas boas? É impossível para esse Deus querer destruir uma cidade, né? E assim foi feito, né? Conforme eles pregam, essa cidade, ao meu ver, não, também a gente tem uma ideia de ver na reportagem onde ativa os vulcões, a cidade que é embaixo, lá no pé do vulcão, o que ocorre? Começa a sair lavras de fogo, correr do morro abaixo e destruiu várias cidades. Tem gente que não pode voltar mais. Não acabou com toda a cidade, porque a população de quando eu era garoto era pequena. Agora, com 76 anos, é 6 vezes mais a quantidade, bem muito mais que aumentou de povo na Terra. Então, antigamente, essa cidade, tal de Sodoma e Gomorra, que eles pregam, né? Deveria ser o vulcão, aquele morro bem alto, e a cidade lá embaixo, no pé desse morro. E aconteceu que o povo não tinha pensamento na época, né? Eu não posso afirmar que foi o vulcão, mas dá para se entender bem, porque pela reportagem muitos viram aqui no Brasil todo, aqui ou fora do Brasil, que o vulcão destruiu a cidade, acabou com a cidade, não pode ninguém voltar. Assim foi essa Sodoma também. Poderia ter feito no pé desse vulcão, o vulcão entrou em erupção e começou a descer fogo do alto para baixo. Então o povo fala lá, Deus está mandando fogo do céu lá. Mandou fogo, destruiu a cidade. Né? Poderia ser nesse caso, né? Ele não tem relato escrito que foi isso, mas pelo que a gente vê, poderia ser isso aí, né? E nisso, as filhas do Ló, tava ele, a filha, a mãe, né? Aí saíram correndo, lógico. Começa a descer lavra de cima do morro, aí você vai ficar lá, vai correr mesmo, isso é normal, vai todo mundo sair fora. Só que as filhas do Ló já eram prostitutas. E eu achei interessante como é que ele saiu dessa cidade e encontrou uma caverna, encontrou cama, encontrou comida, tinha de tudo pronto para eles lá. Olha que interessante, né? Como é que eles escrevem as coisas para enganar a própria população? Eu acreditava que era para manter a geração, mas as filhas do Ló estuprar o pai, isso é crime. Isso é crime. Nós podemos ver aí uma pessoa bem velho de idade, ainda bêbado. Tem jeito de picotar alguma coisa? Tem jeito de dar um picote? Não, isso é uma grande farsa, uma grande mentira. Poderia ser as filhas do Ló, uma prostituta da época. Então inventou essa daí. Então, como eram as prostitutas, teve filho de outras pessoas, vamos falar que é do pai, porque senão eles vão apedrejar nós aqui. Eles vão matar, porque na época era assim, morria a pedrada. Então vamos falar que é do pai, né? Mas que se fosse, é um crime. As filhas do Ló estuprou o pai. E não é bem assim. Essa mentira que escreveram nessa Bíblia, que diz que é sagrada, é santa, não é para nós aqui no Brasil. É para o povo lá de Jerusalém, lá daquele outro lado. Era isso para lá. E aqui o povo acha, já se começa a estuprar o pai aí, como é que faz? Se a nossa lei aqui fosse mole, deixasse, isso é crime.
e aceitar uma pregação dessa na igreja, precisava ter vergonha na cara. Esses ancião e cooperador pregar um negócio desse. Está escrito na vossa Bíblia, a Bíblia que eu comprei lá da CCB. Então isso é uma mentira, uma falsa, que eu ouvia pregar na igreja, até aceitava. Hoje eu não aceito mais. Já comecei a entender. Tá bom, é só por aqui mesmo.